Um exemplo, a gente tem um forno industrial, a gente já está participando de reunião, sequenciamento, procedimento de montagem, procedimento de teste, tipos de equipamentos, tipos de solda, necessidades do comissionamento para isso em termos de utilidades. Uhum. Então, tudo isso aí facilita uma etapa diferenciada de ataque da obra. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E hoje, abrindo uma série super especial, nós estamos na semana de comemoração dos 2 anos do Capital Projects Podcast. Então, estou gravando uma série de episódios em São Paulo, em estúdio, presencialmente com os nossos convidados, para dar uma dinâmica diferente aqui no nosso canal. Então, já quero começar agradecendo a sua participação, né, a sua audiência desde o começo, que realmente essa data ela é muito emblemática para mim. Se você pegar todos os podcasts que existem no mundo, apenas 5% passam do episódio número 50. Né? Muitos acabam morrendo muito cedo, tem temporadas muito curtas. E a gente já passou aí de 100 episódios, estamos entrando no 3º ano do Capital Projects Podcast. Além disso, também as mesmas estatísticas mostram que apenas 1% dos podcasts tem mais de 500 reproduções por mês. Então, nós estamos muito além, né, dessas estatísticas, o que me deixa muito feliz em ver esse projeto, que esse aniversário de 2 anos ele é bastante diferente do que foi o primeiro. Né? O primeiro, claro, de muita comemoração, de muita alegria, mas era o primeiro desafio de conseguir manter esse ritmo, né? Manter a periodicidade dos episódios que você está acostumado a encontrar aqui no nosso canal toda semana. E no segundo foi de muito crescimento, né? O nosso conteúdo tem chegado cada vez mais longe, já chegou a quase 60 países, já passou por todos os estados aqui do Brasil. Então, mais uma vez agradecendo a você que está aqui nos ouvindo. E para começar essa semana comemorativa, eu trouxe aqui o Henrique Diniz. Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. É uma honra, né, estar participando do podcast contigo. E assim, eu acho que toda vez que eu encontro contigo, eu tenho um up na minha carreira. Então, não sei se você se lembra, um dos primeiros eventos que nós participamos foi do CBGPL 2017. É verdade. E lá eu acho que tanto você como eu, a gente dava um novo vertente dentro da engenharia do mundo de projetos, que era o quê? Trazendo a indústria 4.0 para a parte de engenharia. Foi o tema daquele case, né, que a gente apresentou lá. E hoje eu vivo muito parte daquilo. Agradecer tanto a você como ao Aires, né, pelo convite naquela época para participar do evento lá em Curitiba, que para mim foi um dos melhores eventos que o PMI promoveu. Tivemos pandemia e tal, mudou muito, mas assim, em termos de dinâmica, de inovação, o evento foi bem forte. E principalmente nesse aniversário do podcast, que eu acho que você vem trazendo aí uma contribuição muito grande, né, para a nossa classe, principalmente que trabalha com projeto de capital, que é uma barreira muito grande, a gente tem pouca informação, e muita gente que está começando, essa nova onda vai aproveitar muito aí o que a gente vai discutir hoje aqui. Tomara, essa é a ideia, né? O Henrique Diniz é um entusiasta na nova economia digital e por projetos, né? Essa ligação, como ele mesmo já colocou aqui, entre tecnologia, projetos, pessoas, isso é muito bacana. Nos últimos 20 anos, ele atuou em projetos com valores superiores a 12 bilhões de reais na área de petróleo, energia, infraestrutura, telecom, informática, para implementação de projetos de transformação digital, agilidade organizacional, projetos de capital e desenvolvimento de produtos. Ele participou da elaboração das normas ABNT, NBR e ISO 21503-2017, de gestão de projetos, programas e portfólio. Participou do Construction Extension do PMBOK, junto ao PMI.
e é Past President do PMI Pernambuco. Está participando da revisão da norma de perícia e engenharia da ABNT NBR 13752 e faz parte do comitê financeiro da ABIN de Pernambuco e a AWP Champion da Toyo Setal. Henrique, hoje a gente vai falar de um tema muito relevante em cada projeto, em todo projeto de capital, que é como a gente faz a ligação entre projetos e operação. Muitas vezes, quando a gente faz o planejamento, a gente está interessado em terminar a obra, né? Apertar o último parafuso, fazer a última ligação de equipamento. Como parece que, se num passe de mágica, a planta vai começar a rodar e vai começar a sair produto do outro lado. E a gente vai trazer também a visão do AWP, né? O Advanced Work Packaging, de como que isso funciona, né? Te ajuda na ligação entre o final do comissionamento, a construção, engenharia, suprimentos, etc. Para a gente começar, que eu ainda estou devendo aqui no nosso canal um episódio específico sobre AWP, faz um resuminho, uma pílula, né, se é que é possível, do que é o Advanced Work Packaging, e já aproveita e emenda, né, comentando também o que é a fase de comissionamento de um projeto de capital. Eu tive o prazer de conhecer comissionamento no projeto lá, da famoso Projeto Renest, e alguns pontos já vinham sendo trabalhados, trazendo as boas práticas do CII. E nesse andamento, a gente começou a falar de modularização, de digitalização. Então, os primeiros modelos em BIM, aproveitando a maquete, tinha uma sala de visualização, era algo que estava nascendo. Os drones, a gente utilizou drones. Uhum. Então, foram pontos que começaram a nascer. E, nesse âmbito, entre final de 14, começo de 15, o pessoal começou a falar, dizendo, olha, tem essa metodologia nova aqui, ó, do CII, eu acho interessante. Só que eu não considerei naquela época, a gente estudou, né, superficialmente, não tinha muita informação, e estava naquele momento. Aí eu digo, não, isso realmente é interessante, né? Você dividir em pacotes. Primeiro eu vou dividir uma área geograficamente, eu vou ter um time, saber quais disciplinas estão naquela área geográfica, né? Que é considerado CWA, Construct Work Area. Então, dentro daquela área, eu vou dividir em CWPs. Então, eu vou ter minhas áreas, vou ter meus pacotes de engenharia, vou ter meus pacotes de suprimento e, o mais importante, eu vou ter meus pacotes de construção. Caramba, eu tenho um empacotamento, já sei ali qual é a minha produtividade, vou dividir. Então, traz uma nova visão completamente diferente, organizacional e de produtividade. E melhor ainda, eu vou poder controlar o meu custo, porque eu sei a mão de obra alocada, e, ao mesmo tempo, fazer toda uma gestão de SMS, que é os olhos na época da Petrobras, né? Eu digo, caramba, isso aqui vai mudar tudo, né? Então, a gente começou a estudar também e trazer uma prática de Safe for Design. Então, como é que eu vou implementar toda a parte de segurança desde o meu projeto para garantir a operabilidade e manutenabilidade de uma planta. Então, caramba, isso vai ser realmente legal. E com isso tudo veio o comissionamento, na época a Petrobras tinha vamos dizer, o PMBOK, que a gente dizia, da Petrobras, que era o MAGES, que tinha toda uma estruturação de gerenciamento de projetos. Com isso, o AWP veio ganhando força no andamento de tudo isso, né? Então, o que é que a gente tem hoje? Quem puder trabalhar, eu digo que hoje não é mais... É algo compulsório no seu CV, né? Quem trabalha em projeto de capital, principalmente, tem que saber AWP. Então, essa sopinha de letras que a gente tem da AWP, ter um desenvolvimento dos pacotes de trabalho, até chegar a uma sessão de POC,
no desenvolvimento já entre FEL 1, FEL 2 e FEL 3, já é algo completamente diferente da entrega de um projeto. Então, na minha visão hoje, o AWP traz aí uma outra forma, tanto de perfis de profissionais, como de uma estruturação de projetos dentro de um empreendimento. Legal. Não, excelente. Realmente, o AWP vem trazendo muitos benefícios dentro do mercado que te ajuda nesse planejamento mais detalhado e dá a segurança na lógica que você está colocando dentro do teu sequenciamento. E falar da fase de comissionamento, né, é algo tão crítico para os nossos projetos, porque é uma fase que lá durante o planejamento da construção, lá no FEL 3, antes de você entrar na fase já com contratada dentro, que vai detalhar, né, tarefa a tarefa, etc. Mas para grandes projetos parece algo muito distante. Então você está ali ainda preocupado com mobilização, com terraplenagem, com a civil, a montagem eletromecânica e tudo mais. E as etapas mais distantes daquele período acabam ficando um pouco para trás em nível de detalhamento e pensamento crítico, né, dentro do planejamento às vezes. Fora isso, tem aquela síndrome da última etapa, onde você atrasa a conclusão do FEL 3, porque você tem ainda, né, problemas para resolver, depois você acaba atrasando etapas de engenharia e de suprimentos, principalmente, porque colocou prazos muito curtos para aquilo, que vai acabar impactando a construção. E aí, o que sobra lá no final para você manter, né, tentar manter a data de partida, que é impossível de manter, mas até o último minuto você vai fazer o quê? Você vai comprimir o comissionamento. E aí você tem, né, diversos sistemas operacionais, você tem uma mudança de perfil de risco, porque agora você está lidando com equipamentos que estão partindo, sistemas que estão parcialmente concluídos, então bloqueios que não são tão fáceis, você tem um monte de gente na obra fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e tem pessoal da operação tentando partir, tentando fazer rodar, porque a planta tem que começar a produzir. Como é que o AWP entra te ajudando a melhorar esse planejamento do comissionamento para que você tenha uma sequência mais otimizada e mais segura? Opa, bora lá. Pergunta Então, fácil para a gente fácil, começar. né? Ó, né? Pergunta fácil, ó, né? 3 horas, vamos lá. Então, assim, o primeiro ponto que algumas pessoas ligaram para mim e disseram: Henrique, e o comissionamento? Como é? Eu digo: não, o time de comissionamento já está aqui. Não, você está na civil. Eu digo: não, o time de comissionamento já está aqui. Pois é. Já está aqui. O time de comissionamento já está, sim, já está mobilizado. A equipe de comissionamento, gerente, coordenador, engenheiro, supervisor está mobilizado já. Caramba, por quê? Porque eu tenho toda uma questão de avaliação de engenharia, RASOP. Eu preciso, as cons, né, as informações e detalhamento do fornecimento, que a equipe de comissionamento esteja presente, faça todo o detalhamento para quê? Para que cada vez mais esse prazo e esse detalhamento e esse impacto, né, da construção não exista. Exista uma cadência de fases e que a gente realmente consiga fazer a obra dentro de um prazo, custo e segurança com mais efetividade. Então, o que é que o AWP faz? Ele traz juntamente essa visibilidade, né? Eu sei qual é o meu pacote de construção e eu preciso fazer o alinhamento com minha sequência de partida. Uhum. E, ao mesmo tempo, nas sessões do caminho da construção, que é o POC, ele determina o quê? Que a gente já também evolua para os pacotes de testes. Então, eu já vou direcionando, vendo as necessidades que eu tenho de antecipação durante toda a etapa. Então, um exemplo. A gente tem um forno industrial. A gente já está participando de reunião, sequenciamento, procedimento de montagem, procedimento de teste, tipos de equipamentos, tipos de solda.
necessidades do comissionamento para isso em termos de utilidades. Então, tudo isso aí facilita uma etapa diferenciada de ataque da obra. Então, eu vou ter uma forma completamente diferenciada de ataque da obra. Eu não vou precisar, exemplo que acontece muito, né? Sobrepor atividades ou pior, a parte de comissionamento, a gente fala muito em teste, mas em nosso país tem uma demanda documental muito grande. Então, eu tenho que atender NR10, NR13. A NR13 eu tenho 2 pontos cruciais. Eu tenho prontuário de tubulação e prontuário mecânico. De equipamento estático, principalmente. Eu tenho a questão de avaliação e TAP de todos os SOPs. Então, isso aí, o AWP já me traz uma visibilidade e uma prontidão com antecedência para que eu consiga antecipar todas essas etapas. E qual é a grande dor hoje que a gente tem no mercado? Essa virada de chave. Como é que eu vou fazer? Olha, você está falando de construção hoje, mas tem comissionamento, você está trazendo a equipe de comissionamento. Já, eu estou antecipando fases. Eu estou fazendo realmente o quê? Eu estou atacando o projeto, que é onde eu tenho a maior chance de mudança e diminuir custo no projeto, no impacto de mudança, antecipando problemas que possam ocorrer e tendo um maior conhecimento de escopo, de risco, para quê? Para que eu tenha uma cadência efetiva e uma entrega mais assertiva do projeto. Mas não é mais fácil deixar para entregar por último aquilo que você precisa por primeiro na hora de testar? Não. É porque vai terminar aquele velho chavão da engenharia, né? A engenharia não faz obra, ela abandona. Então a gente entrega, não pode. A gente não entrega, abandona a obra. Então, acabar com isso, né? Você veja só outro ponto que você trouxe, que a gente vê tanto projeto penando por uma coisa que parece tão pequena, mas é tão essencial, que é a parte de utilidades. Né? E não é só, por exemplo, a subestação tem que estar comissionada e tal. Isso é meio óbvio, mas assim, é você prover todas as condições daquele equipamento ser testado, poder partir, e você começa a entrar num nível de detalhe que, como a gente já trouxe lá no começo da obra, parece que está muito distante ou que é demais. Mas a hora que você consegue, através de uma equipe de comissionamento, de prontidão operacional, né, trazer isso para cedo dentro do projeto, você justamente otimiza o fluxo. Para quem acha, né, que trabalhar as partes de comissionamento, de front-end loading, como a gente fala tanto, acaba estendendo o prazo de planejamento do projeto e, por consequência, o seu ciclo de vida, tem pesquisas de mercado que mostram que cada mês cortado do FEL, lá de FEL 2 e FEL 3, acaba se transformando em 4 durante a execução, sendo que 2 meses são de construção e montagem e 2 meses são justamente do comissionamento. Porque não adianta só você botar um monte de sistema que não está, né, pronto, não está interligado, não está testado em conjunto, entrega a chave para a operação e sai correndo. O processo de comissionamento numa planta complexa demora meses. Né? Tem todo um protocolo a ser seguido para garantir não só a qualidade, mas também a segurança, como a gente tem falado. Então, essa preparação antecipada, né? Eu nem gosto muito de usar esse termo, porque parece que você está fazendo antes do necessário, né? Na verdade, você está otimizando o teu valor. Você traz o input para a hora que ele mais cria impacto positivo no teu projeto. E essa é a lógica toda do front-end loading, né? Você carregar no início para ter uma transição mais segura e mais assertiva, né? Para que a tua planta possa partir mais cedo. Porque é uma fase que não tem pressão nenhuma, né? Nada. Agora, assim, qual é o diferencial hoje de um contrato e o que eu estou vendo de mudança, né? Além cada vez mais a necessidade de a fase de comissionamento, até pela metodologia, está presente, a gente tem toda uma visão
de construtibilidade envolvida hoje. Uhum. Então, com a utilização do uso de modelos 3D, né? Eu não vou nem falar de BIM, senão a gente vai ter que falar. Eu vou dizer o uso do modelo, né? Mas é importante que, assim, né? Como é que as ferramentas hoje conseguem te potencializar esse ganho de valor? Então, o que acontece? Hoje, a gente utiliza muito o modelo para fazer várias ações estratégicas. Então, uma delas é a construtibilidade. Então, toda avaliação construtiva, ela traz um diferencial enorme na tomada de decisão. Uhum. Então, você ter uma avaliação, vamos dizer, ter um indicador que meça aquele projeto que você fez lá, de armação, e você vê se a armação que está sendo executada está tendo a produtividade adequada, é perfeito. Cada vez mais a gente vai ter a presença, né, a evolução, isso a gente não tem mais como, principalmente em obra pública, devido ao novo marco, principalmente do BIM, da informação. Então, cada vez mais a gente vai ter esse aspecto. E tem um ponto mais importante ainda, a gente tem novidades. Então, se você pega hoje qualquer obra nova, ela tem um eletrocentro. O que é um eletrocentro? Você falou de subestação, eu me lembrei, né? Então, assim, os métodos construtivos também eles estão mudando. Uhum. Como é que eu testo, comissiono ou avalio um equipamento que foi montado, desmonto e monto novamente numa obra? Para garantir que aquele teste, aquela montagem, pode ser considerada até uma pré-montagem, foi feita na fábrica, vai ter a mesma potencialização ou efetividade quando eu montar na obra. Pois é. Então, no ambiente, ele se comportou 100%. Quando eu desmontar, montar e trazer para o empreendimento, como é que vai funcionar? E outra coisa, toda a interface, né? Porque dentro de uma subestação, quando é física, é tranquilo. Não, eu vou construir a subestação e tá chegando painel, tá chegando tem a sala de controle, os equipamentos estão todos ali. E quando eu faço por modularização, que eu estou trazendo uma subestação, um eletrocentro é uma subestação que é montada fora e eu tenho que garantir a construtibilidade dela da fábrica até a montagem dentro de uma unidade operacional. Então, tudo isso aí, essa visão tanto construtiva como de comissionamento, eles têm que estar atrelados para garantir isso num projeto que ela tem tanto operabilidade e manutenabilidade. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Já trouxe algumas vezes no canal aqui, a gente vai falar mais disso em outros episódios, mas como é que está a aptidão dos profissionais para lidar com essa tecnologia? Que já é um assunto um pouco recorrente aqui no canal, que o que a gente espera de um verdadeiro modelo BIM
não é muito o que a gente encontra na prática muitas vezes, né? As empresas também têm dificuldade do lado do owner, né? Eu já comentei aqui, o próprio owner muitas vezes não tem times para poder fazer a validação do modelo que eles recebem das projetistas. E muitas vezes as projetistas não conseguem ter profissionais com a experiência, né, e a desenvoltura necessária para tantos contratos exigindo o desenvolvimento de modelos, né, complexos, e aí também nem sempre conseguem atender o nível de qualidade que é esperado do outro lado. Você que está há tempos nesse mercado, como é que você está vendo isso? Quais são os principais desafios que você enxerga? Como é que isso tem ou não evoluído nos últimos anos? Porque, assim, falando por experiência própria dos projetos mais recentes que eu tive essa oportunidade, a gente vê que o modelo ainda está muito atrás do que poderia, e aí o cliente que compra aquilo não consegue, né, ter toda a visão que ele achou que ele teria a hora que ele contratou. Então, tem bastante espaço ainda. Isso é um ponto importantíssimo, né? Eu gosto muito de dizer que nós precisamos de profissionais na área de gerenciamento que ele tem um QTGP, que é o Quociente Tecnológico de Gerenciamento de Projeto. Não foi inventado por mim, tá bom? Isso foi uma pesquisa do PMI. Olha só. Que identificou um novo perfil de profissionais que precisariam ter algumas atribuições inerentes. Então, você está imerso num processo de mudança. Você conhece gestão de mudança? Conhece de agilidade? De métodos ágeis? Não. Mas isso é coisa de TI? Não é coisa de TI. Uhum. Porque se você avaliar, primeiramente, o seu projeto é híbrido. Pois é. Porque você vai ter tecnologia envolvida. Você vai ter que desenvolver uma tecnologia, um app, uma integração entre ferramentas. E você vai precisar. Se você quiser ter uma melhor gestão, começa por aí. E uma das coisas que o CII fez, até para incentivar isso, foi o quê? Tem um padrão que é gratuito de requisito de dados. Então, foi criado vários requisitos onde ele já tem os campos que devem ser preenchidos. Se você utilizar isso para fazer uma codificação, fazer adequação dos atributos para um modelo, casando com isso, o seu modelo vai estar, eu não vou dizer 100%, mas já vai ter um diferencial muito grande. Então, começa por aí. Eu preciso ter profissionais que não digam que aquilo é coisa de TI. Uhum. Não, isso é um novo perfil que você precisa ter. Eu preciso conhecer de algumas coisas, de alguns pontos, tecnologia disruptiva. Tem drone, tem escaneamento. Uhum. Escaneamento. Não, escaneamento já foi caro. Não, hoje a gente já utiliza em obra. Eu ganho produtividade. Eu ganho muita produtividade. Hoje a gente escaneou. Fez levantamento de escopo, fazendo escaneamento, modelando, para fazer os atributos na maquete. Então, toda essa sequência, isso é um ganho produtivo muito grande. Só que eu preciso ter um suporte por trás. Então, todo esse ferramental que vem já com as normas BIM, né, com todo esse requisito, é um ambiente realmente muito, vamos dizer, desafiador. Uhum. Se você me perguntar em termos de organizacional, eu utilizaria o framework do VDC. Por quê? O VDC traz PPM, traz BIM, tem um indicador de produção e tem um indicador do projeto. Então, eu já tenho uma visão, um framework que vai me auxiliar a ter um direcionamento. Vou fazer utilização do AWP, do comissionamento? Sim, eu posso integrar a metodologia, mas eu preciso ter um desenvolvimento. Por que o AWP é importante? Porque ele vai lhe dar a garantia e mostrar para todas as partes a importância de a tecnologia, junto com pessoas e processos, andarem juntas. Então,
cada vez mais a gente não tem como fugir disso. Aí há uns 20 dias atrás, um amigo meu ligou. Disse, Henrique, eu estou num projeto aqui solar. Mas eu vi que é puramente projeto de capital. Não. Você pode implementar o AWP aí. Uhum. Sim, claro. Só que você precisa ter o quê? Você tem time para isso? Tem equipe, infraestrutura? Ou você vai ter que desenvolver? Então, o primeiro ponto que toda empresa, ela, a partir de agora, vai ter que reavaliar o seu ponto de vista. Quais são os profissionais que eu preciso a partir de agora? Pois é, como é que isso muda o perfil do profissional? Porque a gente está passando por um momento, assim, finalmente, eu falo aqui que finalmente o futuro chegou na construção, né? A gente fala isso há décadas e décadas e agora a gente está vivendo uma época que você tem novas ferramentas, você tem novos métodos, você tem um uso não tão extraordinário ainda, mas já presente de modularização, soluções mais inteligentes, né? Tudo isso também proporcionado pela tecnologia. Eu já entrevistei aqui, né, profissionais de empresas que trabalham com modularização e falei também com o Ian lá da Austrália, que ele falou assim, o nosso lema lá na empresa era Build it twice, né, construa duas vezes. First digitally. Então, primeiro você constrói e resolve tudo. É o que a gente fala, né? Engenharia tinha que resolver o projeto já no nascimento. E é isso que a boa engenharia faz. E agora você tem a engenharia digital que te facilita muito, né? Te dá uma visão muito melhor, um nível de detalhamento muito melhor. Só que o perfil profissional muda, né? E como é que você tem visto isso, né? Mais uma vez, você que tem acompanhado essas mudanças já há bastante tempo e tem trabalhado com obras pesadas, com obras grandes, aonde talvez esse avanço tenha demorado um pouco a chegar em alguns aspectos, em outros não. Você trouxe exemplos, né, de alguns anos atrás, já se pensando em segurança de comissionamento, com sistemas, com maquetes virtuais, etc., evoluindo hoje para o modelo BIM. Como é que você tem visto isso, tanto do que tem aparentemente funcionado melhor e aonde você ainda enxerga desafios muito grandes? Eu vou pegar um caso real que aconteceu, né? A gente queria muito mobilizar o estado de Pernambuco com a visão do BIM. Uhum. Né? Trazer essa vertente até porque acompanhar os marcos de implementação. Conseguimos fazer uma coisa inédita lá. Juntar Sebrae, Universidade Federal, Sinduscom, ADEME, olha, todo mundo junto. Uhum. Só que o que era que a gente queria? Queria a construção. Só que um deles, na discussão ali, disse... a gente tem projetista que vai conseguir atender a gente nesses aspectos de segurança. Alguém vai conseguir fazer o projeto de segurança em BIM? Projeto elétrico, projeto hidráulico. Um olhou para o outro e disse, é um ponto importante. Fica meio que no ovo ou na galinha, né? Tipo, eu vou começar a exigir que venha assim, mas a outra ponta está preparada para fornecer do jeito que Como é que eu vou contratar alguém ou vender um serviço que eu não vou ter um suporte por trás, né? E naquele momento a gente deu o famoso passo para trás para dar 2 para frente, né? E foi desenvolvendo um curso de coordenação de projetos. Uhum. Para quê? Com o apoio do Sebrae, olha o que você precisa desenvolver, é algo... não. Está sendo solicitado, mas a gente ainda tem uma carência muito grande. Uhum. A gente fez o quê? Com o apoio do Sebrae, conseguiu desenvolver, eu acho que a terceira turma é quarta, agora já está rodando, de coordenação BI. As empresas têm 70% de desconto. 70%? Com o apoio do Sebrae. Olha. É um projeto entre a BIM-PE uhum. e o Sebrae para quê? Incentivar a engenharia digital. Por quê? Se a gente teve vários momentos, né?
2010 a gente teve um boom, depois tivemos um problema com a Lava Jato, que parou a parte de engenharia, e agora a gente está precisando decolar novamente. E sempre de uma hora para outra, nesses nossos ciclos maravilhosos, né? Que sempre seguem a capacidade de mercado, nunca está acima. E pior, né, André? A gente tem uma particularidade agora muito grande. Antes, a gente entendia que tinha um papel, que a gente poderia estar trabalhando de uma forma mais, vamos dizer, tradicional, e agora não. A gente tem muita tecnologia embarcada, a gente precisa ter um ambiente comum de dados, que é o CDE, precisamos ter uma infraestrutura considerável, tanto de empresas como para licitações, e muitas vezes a gente chega para o cliente e mostra, olha, essa é uma solução, tem esse custo. Mas a gente tem essa solução que você pode ver todo o modelo, acompanhar, fazer viabilidade do projeto, ver interferência, tudo isso. Aí o cliente olha e diz, legal, mas eu quero essa com preço dessa. Eu achei que isso acontecia comigo. Não. Então, assim, é um novo, vamos dizer, a gente está construindo a Matrix, né? Nossa, é a nova Matrix da engenharia. Então, assim, falta ainda muito que a gente desenvolver em termos de ferramental que possa ajudar a produtividade. Será que, como uma indústria automobilística, quando é que a gente vai ter robô, né? Como uma ferramenta, não como um adversário, auxiliando um fator ergonômico, participando de testes, zonas até dentro de um comissionamento que são críticas, que possam ter algum risco maior para um ser humano ser substituído por um processo mecanizado. Então, tudo isso aí ainda é muito, vamos dizer, incipiente. Muito incipiente. É um avanço que a gente precisa dar no mercado, né? Isso vem ao longo de muito tempo, porque você até conseguir formar uma geração de profissionais que está habituada, que pode tirar o máximo das ferramentas, né? E não é só isso, como você trouxe muito bem. Você tem um entendimento por parte do cliente, você tem um entendimento por parte dos fornecedores, é toda uma cadeia que tem que ser alterada. Eu lembrei agora do case da Embraer, que eu trouxe aqui já há um tempo atrás, do sucesso do jato, que foi o prêmio do ano do PMI Global, inclusive. E aí, na conversa, o Ed Newton falava, né, você tem uma cadeia de fornecimento monstruosa na aviação, assim como é na construção, e o trabalho envolve essa integração. Você tem que trazer o teu fornecedor junto contigo, o processo de planejamento que eles usam com corrente crítica. Foram anos e anos de treinamento dos fornecedores e habituação, né, o pessoal ficar habituado aquele modelo e como é que eram os reportes, etc., para que eles pudessem realmente trabalhar de maneira integrada, e o resultado veio na forma de um projeto extraordinário. Então, tem todo um trabalho aí para a gente seguir nos próximos anos. O lado bom é que sempre que tem um desafio desse tamanho, isso abre muitas oportunidades para os profissionais, né? Então, assim, oportunidade tem de monte, porque a gente precisa de gente querendo mergulhar de cabeça e aprender de fato, né? E fazer o melhor uso. Nessa questão, né, a gente comentou de poder utilizar as ferramentas para o teu benefício, para um bom planejamento do projeto, para uma boa execução, para que você faça esse fluxo otimizado de valor dentro do canteiro, que é onde você tem o maior risco de perder valor, porque você está sujeito a 500 mil variáveis, desde intempéries até questão de fornecimentos e conflitos entre frentes de serviço. Aonde você vê que essa etapa de comissionamento sofre mais, assim, onde é que a gente tem errado, ou no planejamento, ou aonde que durante a execução a gente acaba criando a dificuldade que vai pegar a gente ali na frente? O primeiro ponto que eu vejo de uma boa implementação é o time, né, do projeto. Você encontrar pessoas que entendam de metodologia de comissionamento é algo crítico. Que ou a pessoa está operando ou ela está em projeto. Quem consiga fazer essas duas pontes é difícil. Correto. Então, assim, infelizmente a gente teve uma quebra.
Para você ter uma ideia, eu consegui participar, treinei várias pessoas para participarem de projetos com a visão de comissionamento. Só que a gente perdeu essa mão de obra, né? Uhum. E hoje eu considero um dos pontos críticos, né? A formação do time. O outro ponto é antecipação dentro da fase de engenharia. Fazendo antecipação, criando todo um design para teste, né? Design for test, que a gente gosta de dizer, para que otimize essas fases, avalie toda uma sequência, veja necessidades operacionais adequadas dentro do ambiente pós-construtivo ou construtivo. Um exemplo, eu vou montar uma ETA para fazer teste hidrostático. Olha. Isso é caro. Pouquinho, né? Pouquinho. Como é que eu faço um reaproveitamento dessa água? Quais outros métodos construtivos ou tecnologias que eu posso utilizar que favoreça tanto o meu processo de montagem, preservação e startup? Então, isso é outro que eu considero outro ponto, né? Trazer o time, avaliar processos, trazer tecnologias, tanto construtivas como operacionais, novas. E, por último, de tudo, é o conhecimento e treinamento, tanto de quem vai operar a planta e quem vai participar do processo construtivo. Porque muitas vezes você está numa linha de frente fazendo um processo e muitas vezes o profissional não conhece o equipamento. O equipamento é novo, foi montado, tem toda uma questão de interfaces que você tem com... Hoje, eu considero que você monta um equipamento em qualquer parte do mundo. Uhum. Mas esse acompanhamento e com as ferramentas de tecnologias, tanto síncrona como assíncrona, né? Que você pode estar acompanhando um projeto, ver performance, e trazendo ele para um empreendimento cada vez com menos etapas de erros, de montagem, sequenciamento, que vai gerar improdutividade. Isso é crucial para o empreendimento. E as simulações, como você mesmo já comentou. Quanto mais eu puder fazer simulações no modelo, ele vai me favorecer eu errar na minha montagem, eu prejudicar meu startup e ter que consertar, né? Que é a pior coisa. Muitas vezes a gente pensa, não, você está pressionando a engenharia. Não. É melhor aumentar o número de pessoas na engenharia ou aumentar o número de pessoas no campo? E levar 2, 3, 4 meses a mais para partir. O custo da mão de obra direta sobre a indireta, o impacto é muito grande. Então, é um momento que você tem que pensar. Então, todos esses efeitos, né? Então, você comentou, vou utilizar corrente crítica, valor agregado para fazer toda essa avaliação. Claro, para de brincar. Acabou esse negócio. Amanhã começa o evento da ACE. Um dos eventos que eu fui nessa época de crise da ACE, o Aldo trouxe o elaborador da norma de análise forense de cronograma. Legal, e eu gravei sobre isso com ele aqui no canal já. 50% do público eram advogados. Olha só. 50%. Por quê? Acabou, gente. Acabou essa história de, eu sou tocador de obra. Não. Para com isso. Entenda que você agora, a partir de agora, tem que ter uma boa gestão para ter uma produtividade, reduzir seu custo e ter uma segurança. Então,
tudo isso aí são valores que você vai implementar dentro do seu projeto, trazer. Modelei meu projeto, vou avaliar a construtibilidade. Caramba, eu consigo avaliar, consigo tirar clash dentro do modelo. Eu consigo garantir que a minha frente de serviço está com a última revisão de projeto. Pois é. Nossa senhora, nem me fale disso. Não me lembre disso. Eu consigo garantir. Então, são etapas e processos que a gente vai ter. E uma coisa mais importante, André, eu garanto que a engenharia vai priorizar o projeto que eu necessito. Pois é. Então, são pontos diferencial que a gente tem com a metodologia, vendo tanto qual é o meu pacote de construção, qual é o meu pacote de teste, fazendo o ataque necessário e sequenciando da melhor forma. Então, hoje, como é que a gente está direcionando a engenharia? A gente vai montar, um exemplo, vai montar esse pipe rack. Eu preciso do projeto desse pipe rack. Não, mas como é que você... Não é o pipe... Até a forma de montagem a gente está trazendo uma nova... vamos dizer, eu não digo que é uma metodologia, mas uma nova forma. A gente inovou. Por quê? Diminuiu, mesmo sendo pré-moldado, a exposição a risco. Claro. Mas fazendo o quê? Uma avaliação construtiva, vendo toda a questão de SMS, avaliando a melhor forma para ter redução de prazo, diminuindo o custo e garantindo segurança. Excelente. Eu lembrei, né, do caso que você comentou aqui, já começou a me dar calafrios, porque numa obra, alguns anos atrás, a gente estava na fase de montagem da metálica e a gente estava numa briga com os projetistas porque tinham projetos que estavam faltando ainda, tinham ido por revisão, a nossa arquitetura tinha recusado porque estava, né, ou usando o modelo errado, versão errada, etc. Tudo aquilo que não é para acontecer no modelo integrado estava acontecendo. E aí eu estava na obra, naquele dia, e estava no escritório, ali no container, e daqui a pouco chegou um alerta de e-mail do sistema de revisão de documentos, né? Onde a gente tinha recusado algumas pranchas desse fornecedor. E aí eu olhei aquilo, me deu um clique assim, e falei, poxa, mas os caras estão montando aqui, né? Não era uma estrutura tão complexa, estrutura de cobertura e fechamento, mas assim, nós estamos recusando o projeto, os caras estão aqui, tem pilha de material já, né, prontos e nada e tal. Eu saí e fui para o campo. Aí o cara estava montando lá, você chega embaixo, né, história de papel em obra, aquela pilha de projeto sujo ali no pé do pilar, eu comecei a chegar ali com o celular e tirar foto do carimbo, né, e mandar para uma das nossas arquitetas. Tirava foto, mandava, tirava foto, mandava, tirava foto, mandava e tal. Tirei umas 20, assim. Daqui a pouco só começou a chegar, assim, recusado. O pessoal estava montando em obra com um projeto, coisa que você nunca viu na tua vida, vocês também aí nunca viram na vida, mas aconteceu comigo, né? Mais de uma vez, e aí nessa, assim, muito na cara, assim, para mim foi bizarro porque eram dois mundos. A gente tinha um mundo discutindo projeto de engenharia e a obra não estava nem aí para discussão de projeto. O cara estava lá com a peça errada, com o projeto desatualizado. E o negócio começou a pipocar, por quê? Porque daí eles começaram a vir e começaram a reclamar da civil, começaram a reclamar do pré-moldado. Não, porque isso aqui está fora, porque não sei o que. Falei, gente, a gente conferiu o estudo, a gente compatibilizou, só está faltando os teus projetos, né? E aí as fichas naturalmente começam a cair, né? Tava tudo compatibilizado e bonitinho, menos o figurão lá que está entrando no final e que não está nem aí, era outro mundo. A obra ia ficar pronta antes do projeto, coisa que também nunca aconteceu com você. E, cara, e a gente ali na parte de gestão tentando fazer, não o melhor dos mundos, mas tentando fazer o feijão com arroz. Olha, revisa, libera para fabricação, libera para montagem e tal. E você vai para o campo, é outra realidade. E o fornecedor ele não entendia. Quando a gente reclamava com a engenharia dele, o pessoal, não, mas eu estou fazendo o que você está pedindo. Tá, você já está montando, você não está entendendo, né?
E hoje eu sei que você tem se envolvido em muitas frentes de eliminar o papel no canteiro, que em teoria deve, né? E na própria prática, assim, se o cara vai acessar de maneira digital, não tem por que ele acessar uma versão desatualizada. Como é que tem sido isso? É desafiador. Desafiador porque são dois a três pontos importantes, né? A primeira é você ganha em termos de ação, né? Que você realmente sabe que o profissional está com o documento, o último documento, porque ele está com o equipamento da empresa. Uhum. Esse é um ponto. Segundo ponto é o investimento que, querendo ou não, tem que ter. Então, você tem tecnologias embarcadas, você vai ter todo o processo. E terceiro, você vê um novo formato de profissionais, né, se adaptando a esse novo mindset. Pois é, porque se já é difícil para o engenheiro lidar com tanta tecnologia, como é que é para o montador, né? O encarregado tá com tablet, né? Então, assim, será que aquele tablet tem um touch que muitas vezes o cara perdeu já, não tem mais aquela percepção, né? Qual a qualidade do equipamento? Não pode ser qualquer um. Uhum. Então, essa efetividade de processos e tecnologias, ela é fundamental hoje. Então, a modelagem do processo junto com a tecnologia e essa questão de eliminar, eu estou brincando se eliminou 100%, não. Uhum. Mas assim, é bem menor, André. É uma coisa assim, para uma civil, que lá é muito, né, uma disciplina muito, vamos dizer, rústica ainda. Então, só porque eu sou engenheiro civil. Não é isso, não. Cutucada. Mas eu digo assim, que a gente tem concreto, tem areia, tem água, tem... termina... eu me surpreendi. É diferente de você pegar um encarregado de mecânica, que ele já tem um refinamento, né? Trabalha com nível mais refinado, já conhece de uma solda, está trabalhando com milímetros, ele já tem um nível de instrução muito maior. Então, mas isso tudo a gente está vendo que está mudando. Mudou. Caramba, foi legal. Legal isso. E um segundo ponto a preparação para as outras etapas, né? Então, assim, uma pasta de teste, como é que ela vai ser? Ela vai ser 100% digital também. Então, tudo isso preparado para você ter uma nova visão de gestão de contratos, de gerenciamento, de acompanhamento, de todas as informações. Ela está tramitando entre fases até chegar a um comissionamento. Porque desde o recebimento do material, a preservação, o acompanhamento e o ciclo completo, ele vai poder avaliar dentro de ferramentas. Esse ecossistema de ferramentas que hoje que eu acho que é o diferencial de qualquer empresa. É caro. O que é caro? Se você olhar o quanto você ganha de produtividade, de assertividade nas informações, né? De só passar um rádio e dizer, cara, tá aí. Abre o desenho. Eita, realmente ocorreu uma mudança. Agora, nessa esteira, veja só, a gente falou do profissional que está fazendo engenharia, falamos do cara de planejamento, falamos do cara que está em campo montando. Na parte de gerenciamento, né? O papel do PMO, o papel do gerenciador, da gerenciadora, para que você consiga fazer com que esse fluxo de fato maximize valor ao longo da cadeia, porque você trouxe vários pontos, né? A minha engenharia bem pensada,
ela não só bem pensada, mas compatibilizada, o sequenciamento daquilo que eu entrego de engenharia para suprimentos e suprimentos para obra, dentro do fluxo que você precisa para que a tua construção e o comissionamento venham puxando. E aí o aumento de produtividade em campo pelo fato de você ter um projeto mais bem pensado e você ter um treinamento melhor dessas pessoas com as últimas versões dos projetos ali para não ter erro, não perder tempo, não ter retrabalho. Isso tudo traz para a cadeia de cima do PMO uma tarefa de gestão mais apurada também. Realmente é o papel ainda maior do maestro que tem que garantir que toda a ponta ali está funcionando, né? Os pratinhos não estão caindo, aqui tem que apertar um pouco para que essa cadeia funcione. Como transformar essa... Não digo talvez transformar, mas como melhorar essa visão de gerenciamento para que de fato a gente esteja fazendo a cadeia fluir. De novo, isso não é novidade, sempre foi o trabalho do gerenciador fazer com que o projeto seja entregue da maneira mais eficiente, mais rápida e mais prática possível. Mas a gente enxergava, né, diversos gargalos ao longo do caminho. A hora que você incorpora a tecnologia, a hora que você traz um sequenciamento otimizado, você tira muitas das barreiras de base. Né? Tipo, você não conseguia antes porque a tua engenharia vinha assim, porque isso aqui vinha assado. Tal. Não, então, beleza, eu eliminei a falta de compatibilidade, eliminei a falta de visão melhorada de como é que o projeto vai ficar a hora que tiver montado, melhorei a visão da gestão no campo para o cara não pegar mais o projeto errado, a responsabilidade ela vem subindo. Né? Como trabalhar nessa camada para que isso, de fato, otimize o valor e não vire um novo gargalo? Será o PMO AWP? Olha. Se o Américo Pinto escutar eu falando isso, ele me mata. Eu já trouxe ele aqui, né? Ele já falou PMO quântico, PMO tântrico, PMO, chame o que quiser, né? Mas é o PMO. É o PMO, né? Mas assim, falando sério, um dos pontos, independente da estratégia que você for fazer a implementação, o que aquele PMO vai gerar de valor. Uhum. E para ele gerar valor, ele tem que entender o quê? Que ele tem que ter uma adaptabilidade diferente de qualquer outro PMO. A gente está falando da indústria da construção. Você não viu falar de engenharia, né? Vamos dizer, obra civil. Não, eu estou falando de indústria da construção. Uhum. Eu estou precisando de alguém que conheça de dados. Eu estou precisando de profissionais que conheçam de metodologias que gerem produtividade. Então, a gente está com outro perfil de profissionais que vão estar dentro desse PMO. Uhum. Então, qual seria o principal ponto, né? Caramba, quais são os perfis, né? Ou quais são os papéis que eu tenho que ter dentro do meu PMO a partir de agora? Para que ele garanta a necessidade ou essa transformação a partir de agora dos meus projetos de capital. Fundamental. A gente precisa ter pessoas boas de dados e tecnologias dentro do PMO. Uhum. São elas que vão garantir toda a implementação para apoiar os empreendimentos. Esse é um ponto crucial. Na Renest a gente até brincava, tinha quase 15 pessoas dentro do empreendimento só de TI. Aí chegou um gerente e disse, eu nunca vi tanta gente de TI. Mas era o quê? Era tentando já fazer, dentro de uma metodologia de comissionamento, ter databook de construção e montagem fechado e totalmente digital. Olha. E dentro disso foi que a gente conseguiu entregar os prontuários e databook, mudando uma cultura. Coisa simples. Que não, ao invés de ter papel, né, que seria um andar desse completo. Nem me fale. Uma coisa simples na época. E na época estava aquecido, tinha muito leilão, né?
de salário foi o quê? Olha, você vai ter que gerar esse papel todinho para me entregar. Bora fazer o seguinte? Você compra 2 certificados digital, um para você e um para a gente. E a partir de agora só é assinatura digital. A cultura em pequenas mudanças geram grandes impactos. Uhum. Então, é essa nova visão que o PMO tem que trazer de valor. O que é que vou gerar de valor para o empreendimento? Para essa equipe, o que é que eu vou otimizar? Por que eu tenho que desenvolver procedimentos para etapas que já são conhecidas? Pois é. Porque eu não posso desenvolver tarefa, né? Otimizar atividades, Uhum. diminuir o custo operacional de certas atribuições. Já pensou se toda vez eu precisasse carimbar? Eu me lembro de um negócio, chega a dar dor. Eu tenho que entregar um documento. Só que, olha a loucura. Eu tenho que imprimir o documento, carimbar, todo mundo assinava, eu escaneava e jogava para dentro de novo do computador. Qual a produtividade que eu tenho com isso? Nenhuma. Olha, eu já vi pior. No sentido, a gente fazia exatamente a mesma coisa, né? Vamos ver se tem mais alguém ouvindo aí que fazia igual. Na hora de pagar a medição, o pessoal do financeiro imprimia o formulário escaneado para juntar na fatura, para depois mandar para o arquivo, né? Então, assim, era papel, era assinado, era escaneado, daí esse papel original era jogado fora, depois ele era impresso para juntar na fatura. Mas assim, o PMO hoje, para um projeto, para ele apoiar tanto a WP, no meu ponto de vista, como uma visão nova de comissionamento, ele vai ter que ter primeira coisa, uma reestruturação de pessoas. Então, não é mais, eu fiz gerenciamento de projetos, quero entrar no PMO. Não, cara. O PMO, que eu acho que é um dos grandes erros que eu vejo por aí, o PMO para engenharia ele vai ser um pouquinho diferenciado. Eu vou ter que ter alguns profissionais com bagagem de comissionamento, de engenharia. Para quê? Para saber quais são aquelas dores, para ter uma orientação melhor do projeto. Tá suportando todo o projeto para tomar decisão. É aquela velha frase, eu tenho que pensar nisso tudo, ninguém me ajuda. Isso aí. Então, assim, essa é a vertente que hoje a gente precisa. A gente precisa ter um olhar diferenciado, né? Então, assim, se você pega a metodologia, eu tenho um IWP Champion lá, que é o detentor e guardião da metodologia, que funcionou para o Ágil. O Ágil tem lá, né? Ele tem um guardião, que é o Scrum Master. O Scrum Master ele é o guardião da metodologia, como o IWP Champion. O cara vai ter que morder, brigar para aquilo funcionar. É difícil? Muito. Muito. Muito difícil. Então, assim, hoje eu posso dizer, eu já tinha participado de implementação 9000, implementação de Six Sigma, mas desafiador. Porque o que acontece? Eu escutei uma frase, quando eu estava fazendo mestrado na UFPE, de um professor, Adel Teixeira, um dos melhores cara que toma a decisão que a gente tem no mundo, nem é no Brasil, é um dos maiores pesquisadores e métodos multicritérios. Ele chegou e disse, olha, conhecimento experiência não vale de nada sem conhecimento. Foi uma bomba dentro da sala. Como assim experiência? E é muito difícil
você trazer uma metodologia nova para a experiência. Uhum. Eu Tá sempre acostumado a fiz fazer daquela assim, forma. isso não funciona, isso é diferente. A gente fez assim num projeto tal, Y Não e deu B, certo. não deu certo. E você tá vindo assim, não vai dar, olha. Então, assim, para você garantir tudo isso, é Um processo de mudança cultural, muito, muito forte. né? E é, e assim, ainda bem que tem algumas pessoas que. Duas pessoas já me perguntaram isso. Tanto de um lado como do outro, né? Do contratante como da empresa. Uhum. O que é que você acha dessa mudança? Eu digo, é desafiador. É. Assim, a gente vai sair mais forte desse projeto. Não sei se vai sair vivo, Se sair vivo, sai mais forte, isso é certeza. mas assim, Né? é algo grande, assim, desafiador para mim, porque eu sempre tive um escopo único de trabalho, né? Uhum. Que eu falo de trabalho, o escopo de realização, que é o quê? Ah, uma unidade nova, então eu estou saindo do barro até operar. Legal. Eu nunca tinha participado de um projeto que eu tenho Greenfield, eu tenho, ah, eu tenho manutenção, eu tenho revamp, eu tenho fornecimento Olha. só. Então isso traz é uma imersão mesmo, né, no ambiente de risco, diz que para você crescer, você tem que ser submetido um diamante vem da pressão, né? É. Você pega aquela pedra rústica, leva a pressão e sai com uma pedra preciosa. Mas assim, é um nível de informação para você controlar, para você gerenciar, ter um valor agregado, avaliar, trazer um benefício para dentro de um projeto, algo realmente que você precisa, às vezes, parar e dizer, caramba, né? Respirar e reavaliar tudo isso, porque realmente a gente está indo para uma nova etapa aí de gestão, de avaliações de projetos, que cada vez mais vai exigir um nível de tecnologia, um nível de acompanhamento, controle e uma educação continuada cada vez mais Pois é. forte. Isso, assim, o desafio é enorme, como a gente tem falado, mas sempre, se você olhar pelo lado bom, né, como a gente falou aqui, cada desafio abre oportunidades para profissionais, tanto, né, profissionais que estão buscando aumentar os seus cintos de utilidades, como aqueles que estão chegando no mercado, né, querendo se desenvolver. Dá para a gente falar, né, o tema é tão rico que a gente poderia estender por horas aqui, a gente já está no nosso horário. Então, dentro desse cenário, né, de aumento de complexidade e que acaba trazendo, por um lado, desafios, mas por outro, oportunidades, que dicas que você deixa aqui para o nosso público do Capital Projects Podcast? Opa, bora lá. Primeiro, investe em você. Você é o único responsável pela sua carreira, por você, para onde você quer chegar. Não é você que está no lugar errado, né? Se você está no local errado, é porque você precisa melhorar. Então, um ponto de partida. Faça uma autoavaliação de onde você está para onde você quer chegar, certo? Segundo, não deixe de fazer uma certificação em AWP. Isso é fundamental para você ter uma oportunidade nova. Se puder, faça da Abelaplan. É uma das melhores. É. Então, assim, só de AWP eu fiz, eu acho, 7 certificações. Não me restringi a qualquer uma, né? Uhum. Então, fiz internacionais, fiz no Brasil. Posso dizer que a brasileira foi melhor que a internacional, Oh, que legal. pelo domínio do instrutor, né? Tiago Moretti. E, por último, tem cuide de você também, né? Então, assim, a sua inteligência emocional hoje é fundamental para que você tenha sucesso nos outros pilares que você quer conquistar. Então, seria isso: investimento, inteligência emocional e direcionamento.
defina suas metas. Muito legal, muito bacana. Henrique, muito obrigado. Excelentes dicas para o nosso público, né? E você trouxe muito bem aqui no final, né? Não adianta nada você também se desenvolver tecnicamente se você na parte comportamental não consegue usar da melhor forma. A gente sabe que o ambiente é de pressão, é de dificuldade, mas assim, quanto mais eu entendo o ambiente, eu entendo a maneira com que eu me comporto, melhor eu vou poder funcionar e trazer resultado, né? Então, muito obrigado pelos insights que você trouxe aqui hoje. Obrigado você, André, pelo convite e parabéns pelo trabalho que você vem realizando aí de estar trazendo tudo esse mundo de inovação, transformação que está passando na indústria da construção. Maravilha. Gente, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, né? O tipo de conversa que a gente pode estender por horas aqui, porque a gente passa as dores no dia a dia dos projetos e poder discutir desafios, oportunidades é muito bacana. Se você ainda não se associou ao Capital Projects Podcast, eu te convido a se tornar membro do nosso canal, né? Tem planos aí a partir de R$5 por mês, você, né, possibilita com que esse programa prossiga por mais muitos anos, que é o que a gente espera. Dentro dessa semana comemorativa aí dos 2 anos do canal, estamos com várias novidades, então espero que você venha junto nessa jornada, a gente tem muito ainda a explorar. Vai sair o novo curso de Metodologia FEL, eu sei que estou prometendo faz um tempinho, mas agora sai finalmente, porque eu reformulei o curso, né? Fiz toda uma gravação em estúdio muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Quero agradecer então todos aqueles que andam conosco nesses 2 anos, agradecer também aos nossos patrocinadores, ao Teams Ideas by Prosper, né, que tem toda uma solução para gestão de portfólio, alocação de capital, né, ligação estratégica com carteira de projetos, e também a GSUP Nexus, que traz todo um suporte em desenvolvimento na área de tecnologia para soluções que você precisa, com squads altamente engajados, com visão de negócio. Então, nossos parceiros aqui do nosso canal. E a gente tem muito ainda a percorrer por esse caminho, né? Esses primeiros 2 anos foram só um aquecimento. Conto com vocês nessa jornada. E por hoje é só um grande abraço e até a próxima.